3, 2, 1. Você chegou a desenhar pra Disney, não? Desenhei. Sério? Desenhei. Mas eu não... Na Lilo, não. Eu desenhei o Aladdin, o Bonkers, Marsupilame... Caramba. Parece nome de desenho suco, lá. marsupilame. Tudo que passava, aliás, na TV Cruz. A maioria daqueles desenhos da Disney que passavam na TV Cruz, eu participei de... Porque assim, tinha um estúdio no Brasil, que é a HGN Produções, eu era estudante lá e pude participar como animador lá, como desenhista em alguns episódios. Tinha uma pontinha muito pequena que eu fazia, mas eu gosto de botar no currículo porque engrandece, né? Pô, claro. um segundinho, pelo menos, lá do Aladdin que vocês assistiram, fui eu que fiz um gênio lá. Eu lembro que uma vez eu fiz um gênio, um Aladdin correndo. Eu fiz... Porque era muito trampo, cara. Mas era no estúdio de animação mesmo. Sim, a Disney, ela fazia os seriados dela todos aqui no Brasil. A parte de animação. Toda a parte... Por exemplo, a Princesa e o Sapo, todinho foi feito pela HGN Produções. Aí o seriado Aladdin era metade feito no Brasil, metade feito, se eu não me engano, na Índia ou na China, não me lembro. Mas por quê? Porque a mão de obra é mais barata. Então, a gente recebia o que não é dublagem, né? A voz original em inglês e fazia animação em cima da voz americana. Né? Trabalho, assim, tremendo. Mas isso faz tempo, hein? É minha princesa favorita, Jasmine. Não tinha computador, tá? Era a mão. Tinha que pintar a mão com tinta no acetato. Era outro patamar. Os caras não sabem o que é isso. Tinha que desenhar todo o cenário lá atrás, né? Os personagens individualmente. O cenário, o cara tinha que ser muito bom pra desenhar o cenário, porque os cenários da Disney eram lindos, era tudo pintado com tinta. Eu não era tão bom assim. Tudo pintado à mão, né? À mão, tudo à mão. Aí eu desenhava com lapiseira, né? Você desenhava com o rascunho com lapiseira azul e passava limpo com lapiseira 09, assim, grafite normal. E aí era uma máquina de xerox do tamanho dessa sala aqui pra xerocar num acetato, que era uma folha transparente. Aí você pegava essa folha transparente só com a linha, virava de costas e pintava com as tintas certas lá da Disney. Eles tinham cada cor, um padrão de qualidade assim, absurdo. E são 24 desenhos por segundo. Caramba. Então, cada vez que você vê um segundo, são 24 desenhos que passou na mão de um animador, de um clean-up, de um cara depois que escaneou, depois um cara que pintou e depois um outro cara que fotografou. Então você imagina, demorava 6 meses pra fazer um episódio de 20 minutos. Caramba, uma equipe 6 gigantesca. Era uma equipe gigantesca. Isso porque a equipe era grande, né? Gigantesca. Se fosse pequena, umas 300 pessoas trabalhando. Caramba. Eu ainda tenho essa ligação com a arte, eu gosto muito de fazer Lógico. arte. É mais legal feito à mão. Eu acho. Você esteve responsável também pela equipe lá, né, da Revista Med, você fazia parte da Revista Med. Vocês lembram da Revista Med? Eu fiz uma pontinha lá, eu trabalhei um pouquinho lá de 94 a 2012, mais ou menos eu trabalhei na Revista Med, muitos anos. Era uma revista em quadrinho, pra você que é jovem e é Enzo e não sabe o que é, era um negócio que a gente fazia que chamava Piada, não tem mais, mas era uma revista de humor, que não existe mais, né? Hoje em dia é proibido, a gente seria preso. Então, por causa do politicamente correto, né, não? É por causa do politicamente, eu não sei se é correto, mas é por causa dos politicamente. Os politicamente não gostam de piada, não. Pois é, gente. Não, mas a Revista Med fez o maior sucesso nas bancas, teve uma edição, número 161, que teve mais de 2,4 milhões de exemplares vendidos. Você sabe disso? Em São Paulo, a gente era quinzenal, a gente fazia de 15 em 15 dias. A tiragem era 350 mil cada 15 dias em São Paulo. Caramba! Na época era maior do que o estado de São Paulo, que era o Estadão, né? Antigamente, gente, a UOL era impressa antigamente. A gente vendia mais que a UOL, só pra você ter uma ideia. Mas hoje em dia não existiria mais essa revista. Seria impossível de existir. Seria impossível de ser feita. Conta pra gente como foi ter participado dessa revista, os bastidores, o que você lembra da Med. Olha que loucura. Foi em 94, igual eu te falei, mais ou menos ali, né? A internet não era essa internet que a gente conhece. Era um depósito de nerds, muito nerds. Porque você tinha que ser quase que um programador pra você acessar a internet, né? Era muito difícil.
E a redação da revista ficava num tipo uma sala de bate-papo que chamava Mirk. Você já ouviu falar? É uma coisa de velho. É antes do ICQ. É grave. É antes. Ixi, ó, antes. Pré-Orkut. E aí, eu descobri que o pessoal ficava lá. Eu era fã da revista e tal. Eu dei um jeito e entrei lá. Só que naquela época a gente não falava o nome real na internet. Não podia. Não podia. Não, você tinha que botar o nickname, um nome falso. E nunca você podia falar seu endereço, tu não tinha medo. Ah, é perigoso, a internet é perigosa. Então eu criei lá o nome Bart, né, que era um apelido. E conheci o Ota lá no canal da revista Mad, era o Ota de verdade. E ele não tinha filho, ele falou, não, vou te adotar como meu filho, não sei o quê. Aí eu comecei a mostrar meus desenhos pra ele. Ele, pô, você é o melhor desenhista que eu já vi na vida. Mentira, eu desenhava horrível. Mas é que era melhor que o dele, que era muito ruim. Aí ele... Ele era um pouco pior que o seu. Um pouco pior, mas na verdade você sabe que não era? O desenho do Ota, pra quem nunca viu, pesquise. O Ota já faleceu, mas pra mim o maior cartunista que já existiu no mundo é o Ota. Por quê? Ele tem um traço que ele chamava de minimalismo. Então ele pegava, por exemplo, ele vai desenhar uma caneca, ele pensava qual o menor número de riscos que ele poderia fazer para aquilo ser uma caneca e absolutamente todo mundo identificar que aquilo era uma caneca. Então ele minimizava pra quê? Pra ele conseguir produzir muito mais. Era tudo feito à mão. Então você imagina. Aí eu fiz amizade com ele e tal. Comecei primeiro dando temas. Esse foi meu primeiro emprego na MED. Por quê? Porque ele tava ficando velho e ele falava: pô, Taiguara, eu não sei o que as pessoas gostam. O que tá acontecendo no mundo? Tudo mudou, ninguém mais conhece o Elvis. Aí eu dava umas ideias. Eu falei, cara, tem um negócio chamado banheira do Gugu. Aí ele, o que é isso? Banheira do Quem Gugu? não se lembra da banheira do Gugu? Falei, cara, ET e Rodolfo. Ele, o que você tá falando? Você tá falando grego? Eu nunca vi isso. Se eu botar isso aí na capa da revista, nós vamos falir. Aí eu falei, não, ó, bota o ET e Rodolfo, banheira do Gugu, a mulher dentro da banheira, não sei o quê. Colocou, pá, estourou. Aí ele falou, tá bom, você tá contratado. A partir de agora você é o consultor de capas. Esse foi meu primeiro emprego. Consultor de capas. Aí ele começou a deixar eu desenhar. Eu tinha direito a uma página autoral, que eu escrevia e desenhava. E depois, aí eu fiz um monte de coisa. Aí eu escrevia para os outros roteiristas, pegava as histórias... Porque assim, a Mad é uma revista americana. E as revistas americanas não tinham o menor sentido aqui no Brasil. Por quê? Porque, igual eu te falei, não existia internet ainda para trazer informação de fora. Então a gente conhecia o Jô Soares, mas a gente nunca tinha ouvido falar da Oprah ou do, sei lá, David Letterman. A gente não sabia. Então tinha um monte de história lá do David Letterman, ou de filmes americanos que às vezes não chegavam no Brasil, e não tinha sentido ter aquilo. Então o que a gente fazia? A gente reescrevia uma história completamente diferente do que tinha na americana. A gente só aproveitava o desenho e escrevia outra, porque a média precisava ser uma porcentagem, eu não me lembro quanto, 30%, 40% americana e 60% pelo menos de conteúdo nacional. Então eu escrevia, né, reescrevia as histórias. Mentira, 100% nacional, não tinha nada americano. Pouquíssima coisa. Tinha o Spy versus Spy, que eram aqueles espiões. Isso daí, muita coisa era feito lá fora. Só saíram tantos cartunistas bons de lá. O Sérgio Aragones. Passou por lá o Angeli, o Glauco, na época era agora é Alaerte, né? Mas era o Laerte na época. Um monte de gente já passou pela MED, mas assim, a grande... nata, assim, o elenco principal da MED lá era o Ota, o Chalberto. Taiguara, você falou que a revista Mad é uma revista americana, então um personagem foi criado nos Estados Unidos, como que era isso? E depois foi adaptado? Aquele personagem da capa, na verdade, ele mal aparecia dentro da revista, ele era só pra capa, era o Alfred Newman. Ele era um personagem de alguma propaganda muito antiga de aveia, que fizeram uma zoeira. Sério? Lá. Era um negócio que não era da média, nem lembro mais o que era. Aí eles adaptaram, fizeram aquele menino, porque ele era muito feio, e ele acabou virando o símbolo da revista. Então, a capa da revista era sempre uma charge. Então, era um chamariz do assunto, geralmente assuntos polêmicos, né? Alguns vinham dos Estados Unidos, aí começou a precisar também fazer capas brasileiras, porque era muito diferente a cultura naquele tempo. Não existia a globalização, ou seja, o Brasil consumia só o que era Brasil, os Estados Unidos o que era Estados Unidos. E era tudo diferente, cara. Tudo diferente. Então o Newman, o Alfred Newman, que é aquele orelhudinho, se você não sabe quem é, joga aí no Google. Revista Mad, Alfred Newman, você já viu ele em algum lugar, com certeza. Ele aparecia mais na capa. Volta e meia, o Ota escrevia as frases do Alfred Newman, né?
que era tipo uns pensamentos, assim, umas anedotas, assim, tipo um pensamento. Mas ele não tinha uma história. Então, cada página era um cartunista diferente que escrevia o que ele bem entendesse. Então, eu tinha liberdade total, desde que o Otto aprovasse que ele era o editor, né? Então, ele tinha que gostar. Eram matérias escritas individualmente. Individualmente. Então, eu, por exemplo... Não tinha reunião de pauta antes não, decidir quais as matérias? Todo mundo pensa que eu já trabalhei em diversas editoras, já trabalhei na Editora Abril, tá? A MED, inclusive, já passou pela Mitos, pela Record, por um monte de editora, só que a gente não tinha redação. Panini também, acho. Panini, sim. Só que não tinha redação. A redação todas as reuniões eram feitas individualmente, reuniões particulares com o Otto, e às vezes numa sala de bate-papo de internet, que era bem diferente do que é hoje em dia, mas é como se fosse uma calça aqui por texto, né? Mas geralmente a pessoa tinha a própria ideia e mandava. Agora, o mais doido, não tinha celular, não tinha foto. Então eu tinha que desenhar à mão, com canetinha, não podia errar. Era uma canetinha preta num papel sulfite, botar no envelope, mandar pro correio, pro Rio de Janeiro, eu aqui de São Paulo, mandar pro Rio de Janeiro, sem as letras, porque aí o Otto, ele era o letrista, ele que tinha lá a manha de colocar as letras e tal, e aí a gente desenhava, ó, imagina, eu fazia um personagem aqui, o meu personagem, o Bart, que era um desenho lá, fazia ele. Aí, em outra folha de sulfite, eu desenhava onde eu queria que ficasse o cinza médio. Outra folha de sulfite, onde ficasse o cinza escuro. Isso era transformado em fotolito, que é tipo aqueles filmes de revelar que a vovó tinha, lembra? Da Kodak, essas coisas. Parecido com isso, só que versão revista. E aí, mandava pro Rio de Janeiro, ele botava as letras, e aí era impresso na revista. Comecei em preto e branco, depois colorido. Teve um meio do caminho lá que chegou o computador, a internet, aí facilitou um pouco as coisas. Mas antigamente era por correio, cara. Caramba. Correio. Então assim, imagina como a gente tinha que se prever do que ia fazer sucesso e como a velocidade da informação era diferente. Porque eu precisava desenhar uma história, então eu tinha que pensar na história, escrever, mandar para o Rio de Janeiro, tal, o Otto pegar, transformar isso, mandar para a redação, imprimir, redistribuir pelo Brasil inteiro. E esse processo de eu escrever até ir para o ar, às vezes demorava 2 meses. Nossa. Hoje em dia, se uma coisa faz sucesso, é um dia. Um dia, às vezes você vai fazer um meme e vai... tralaleiro, tralalá. Isso aí é da semana passada, acabou. Quando você vê, viralizou o negócio... Já foi, já estourou, enjoou. né? Caneta azul já é vintage, tá ligado? Aquele tempo, não. Sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha 13 anos quando eu comecei a escrever. Sério? Você tinha 13 anos só? 13 anos. Caramba. Comecei a escrever. E eu ganhava muito. Nossa, como eu era rico. Era muito bom, porque dava muito dinheiro revista. Hoje em dia, se você quiser ser cartunista, você tá ferrado. O ChatGPT acabou com sua vida. Porque é o seguinte, o salário mínimo na época era uns R$80. Né? Então isso era muito, tá? Então R$80 era um salário mínimo. Na média eu ganhava R$150 por página escrita, mais R$300 por página desenhada, e depois, mais tarde, mais R$300 por página colorida. Então meio que eu era um moleque com dinheiro infinito. Eu tinha dinheiro infinito, valia muito o real. O dólar era 99 centavos. Então eu ganhava muito bem na média no começo. Mas você coloria também, então? Você não só desenhava, mas coloria. Mais pra frente eu colori. Quando chegou a TV a cores na revista. Por que não era colorida desde o começo? Porque era muito caro imprimir colorido naquela época. E colorir era um problema. A coloração era o quê? Era lápis de cor ou era Photoshop? Então, era o quê? As capas eram pintadas à mão com tinta. Muitas vezes... Tinta guache? Muitas vezes guache, muitas vezes tinta óleo. Era um cara que fazia um quadro e fotografava. Pois é. Aí depois, mais pra frente, tinta guache, que é bem mais fácil, mas também é um problema. E demorou muito até ser as ilustrações digitais. Quem fazia antigamente era o Taco X, que era um grande cartunista lá, que fazia as capas pintadas. Aí depois, na última geração, o Elias Silveira, que é o cara que faz os posters do Danilo Gentili. Que o cara desenha melhor que o ChatGPT, ele é fogo, o Elias. Só que ele já é da geração... Não que ele não saiba desenhar à mão, né? Mas quando ele entrou na MED já era digital, pintura digital. Que é muito mais fácil, né? Não é que é mais fácil assim, qualquer um consegue. Não dá pra desenhar igual o Elias. Eu já fiz, às vezes, online uns desafios da gente desenhar junto. É ridículo, o cara é... fera, né? Cara, é outro nível. É outro nível. Eu acho que eu desenho mal pra caramba até hoje.
Mas as pessoas que não desenham, ou outros desenham, falam, nossa, você desenha muito bem, você desenha muito rápido. E eu me acho horrível. Quando eu vejo o Elias, eu falo assim, nossa, cara, eu não sei desenhar um homem palito perto dele. O cara faz uma foto. Você tem uma ideia, ele faz uma foto, assim, desenhando em alguns minutos. E é impressionante. E tinha essa diversidade de tipos de desenho. Então, cada página que você virava, era um escritor diferente, era um cartunista diferente, era uma ideia diferente, era uma linha de raciocínio diferente. E o mais legal, como não tinha internet, como não tinha o Instagram, como não tinha o Facebook, cada um tinha um universo próprio dentro da cabeça. Antigamente, cada ser humano era um universo infinito de ideias. Então, quando você pegava e via a ideia de outra pessoa, você falava, caramba, cara, como é que o cara pensou nisso? Como ele imaginou fazer isso? Tinha um cara, por exemplo, esse era gringo, era americano. Agora eu não vou me recordar o nome dele de cabeça, mas porque eu sou burro, porque ele é muito famoso. Mas ele só fazia... Imagina um burro que desenhou a revista Magic no cara. Não, eu esqueci o nome do cara. Com 13 anos agora. de idade ainda. Ele só fazia... Sabe a princesa quando beija o sapo vira um príncipe? Ah, Ele só fazia isso, mas variações disso. Entendeu? Então, cada hora era uma coisa, cada hora era uma piada, mas toda a temática disso. Aí você pensava, meu, como é que o cara tem tanto argumento, tanta coisa pra fazer disso? O meu, eu comecei fazendo crítica social dos adolescentes da época. O Bart, ele era um adolescente que era meio que eu, e eu escrevia sobre os meus amigos. Então, tipo, muitos... Os primeiros personagens que apareceram lá na média eram tudo de verdade. O Camilo, que era meu amigo Camilo, que era playboy. Então você se baseava nos seus amigos. Meus pra poder amigos. fazer. Meus amigos. E muita piada minha... Só o personagem lá principal que não, que é o mascote, né? Que era da o caixa Newman, lá. o Newman não. O Newman, ele foi inventado lá nos Estados Unidos. Sim. Mas da minha sessão, no começo chamava ARG, né? De ARG, dorrecente, né? Depois aborrecente, depois Bart. E aí depois, sem querer eu fiz uma vez uma história. A gente podia pegar pesado nas piadas, porque era engraçado. Isso é um fato curioso. O humor... hoje está sendo muito discutido isso, mas pra gente dar risada de alguma coisa, a gente precisa entender que aquilo não é verdade, que aquilo é um absurdo. Senão você não vai rir. Sim, Se você concordar... que é um exagero, né? Na verdade. Que é um exagero. Pode ser verdade, pode ter um fundo de Né? verdade, mas é um exagero. Mas dentro de você, você não pode ser aquilo. Sim. Você entendeu? Se você escrever lá uma piada pesadíssima sobre o que os padres fazem escondido, por exemplo, você riu, porque você não faz isso, entendeu? É. Se você fosse um padre que fizesse, você ia falar, é outra reação. É outra reação. E lá nos anos 80, 90, era muito claro isso pra todo mundo. Então, tinham absurdos, e as pessoas, nossa, a média hoje em dia seria fechada, presa, não, é que as pessoas elas tinham essa compreensão de ficção.